Na verdade, eu não comecei muito bem esse vídeo, vamos de novo. Existem duas maneiras de você trabalhar dentro do After Effects. A maneira que eu mais gosto é você organizar tudo que você tem para organizar primeiro, para depois você começar a parte de animação. Mas como eu sei que é muito chato essa parada de você ter que, além de criar as pré-composições, depois você vai lá e ajusta os elementos na tela e tudo mais, o que eu aconselho você a fazer nesse caso aqui? Ou melhor, o método que eu vou utilizar aqui no curso é ir ajustando as composições e ir animando de uma vez. Como você já sabe que a ideia é ir na composição número 2, né, deixar no tamanho certo que a gente vai trabalhar e posicionar os elementos, muito bem, se você quiser fazer isso em todas elas, legal. Se não, a gente vai começar a animar logo aqui a parte número 1 e quando terminar a animação da parte número 1, a gente vai para a parte número 2, ajusta, anima e fica mais legal de trabalhar, porque essa parte de organização eu sei é chata pra caramba, não tem jeito, tá? Então vamos animar logo a parte número 1. A parte de animação no After é muito relativa, tá? Você pode trazer, você pode fazer o que você preferir. O que você precisa ter em mente nessa animação do infográfico é que o quê? Você vai apresentar a ideia para a pessoa que está assistindo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o texto, né, design gráfico, tudo que você precisa saber, e eu tenho esse bloco cinza que vai ser o bloco que vai preencher a cor do fundo. Muito legal. Eu preciso apresentar a ideia. Então, para apresentar a ideia, os elementos têm que surgir na tela de alguma maneira. Tem animações de vários tipos, você pode fazer elementos no estilo glitch. O estilo glitch é quando os elementos ficam piscando, né? Fica aquela coisa muito louca, eu não vou utilizar nada nesse sentido aqui. E você pode utilizar animações mais simples, como elementos vindo da esquerda para a direita, de cima para baixo, de várias direções diferentes. Você pode fazer o elemento surgindo, aumentando de tamanho. Então isso vai depender muito do projeto que você está trabalhando, do conhecimento que você tem do After e qual o seu objetivo com tudo isso. Como a gente está falando sobre um infográfico, eu vou utilizar uma linguagem mais simples, que são elementos vindo da esquerda para a direita, aumentando de tamanho e tudo mais. Nada impede que, de acordo com o seu conhecimento, você possa incrementar mais na animação. Mas eu vou utilizar coisas mais simples no início, depois a gente vai dar uma incrementadinha, tá? Porque a grande graça do infográfico ou das animações em geral é a maneira como os elementos vão entrando um depois do outro e vão formando a imagem final. Beleza, chega de lero-lero. Aqui eu vou animar os elementos de forma mais simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer esse bloco cinza, né, sendo preenchido como se ele fosse uma faixa passando atrás assim. O design gráfico eu vou fazer as letras aumentando de tamanho aos poucos, assim, cada uma sequencialmente, né, da esquerda para a direita. E o tudo que você precisa saber, ele vai vir da esquerda para a direita. Então a gente vai começando animando a gente vai começar animando os mais simples. Vamos lá. Seleciona a camada do tudo que você precisa saber. Ela está aqui, ó. Ela é a camada do meio, né? A segunda camada de baixo para cima ou a segunda de cima para baixo, tanto faz. Eu vou vir aqui, ó, abrir as opções do lado esquerdo. Quando eu faço isso, eu tenho as opções de transformação. Quando eu clico aqui na setinha de transformação, eu tenho as propriedades principais de qualquer camada. Toda camada tem o ponto âncora, posição, escala, rotação e opacidade, que são propriedades que eu posso animar. Como eu quero fazer esse texto vindo da esquerda para a direita, eu posso vir e marcar aqui, ó, um keyframe, tá vendo? Quando eu clico nesse reloginho, eu vou criar um keyframe. Antes de mais nada, confere se a agulhinha aqui na timeline está totalmente do lado esquerdo e clica no reloginho de position. Quando eu faço isso, se você olhar aqui na sua timeline, você vai ver que eu tenho esse losango, que é esse quadradinho meio tombado, né? O que isso significa? Significa que eu estou dizendo para o After Effects lembrar que no tempo zero eu quero que ele lembre da posição desse objeto. Então eu estou dizendo para ele, olha, no tempo zero, lembra da posição do tudo que você precisa saber. Eu vou avançar aqui uns 20 frames. Se você quiser, você pode até utilizar essa setinha, ó. Joga um pouco mais para frente até você conseguir enxergar melhor os frames. Eu vou avançar uns 20 frames, então você pode ir jogando a agulhinha para frente, ó. Confere do lado esquerdo aqui, se o número final, né, é 20. Tá em 20, muito bem, eu vou clicar aqui, ó, e marcar mais um keyframe. Existem várias maneiras de você fazer animação, tá? Você pode marcar os keyframes primeiro e depois mudar a posição do objeto, que é o que a gente vai fazer agora. Você pode já marcar um keyframe e já mudar o elemento depois. Eu vou mostrar a mais simples de todas, que eu acho que evita qualquer tipo de problema, que é essa. Você marca um keyframe onde você quer que ele tenha uma certa posição, e depois marca onde você quer que ele tenha outra posição, tá? Muito bem. Arrasta a agulhinha de novo até o tempo zero, que é o tempo, né, onde tem esse primeiro keyframe. E aí eu vou clicar em cima do texto, ó, tudo que você precisa saber, clica, segura e arrasta e joga para a esquerda.
Conforme você está arrastando, segura a tecla Shift, porque aí ele mantém, ó, a proporção, ele não deixa o texto sair muito fora da posição dele. Então eu vou jogar tudo para a esquerda até ele sair desta área que eu tenho aqui, que é a minha composição. Se eu apertar espaço, ó, eu consigo assistir o meu texto vindo. Olha que legal, tá vendo? Apertei espaço, eu consigo ver que ele vai vir da esquerda para a direita. Tá muito feio ainda, né? Porque a gente não mexeu com velocidade da animação, nem nada disso. Mas até aqui a gente já tem a animação do texto. Vamos fazer um esqueminha mais legal, que é fazer o quê? É a gente deixar a animação mais suave no tempo dela. Professor, que loucura! É o seguinte, ó, quando a gente tem uma animação, o que a gente precisa pelo menos? A gente precisa pelo menos de 2 keyframes, que é o que a gente tem aqui. Cada keyframe tem que ter valores diferentes da propriedade. Então aqui eu sei que ele tem. Aqui eu tenho uma posição, ó, o valor tá menos 290 e tanto, depois ele foi para 400 e não sei quanto. Então aqui eu tenho uma variação no valor de posição. Tá? Então eu já tenho a animação aqui. Quando eu crio os keyframes, a velocidade da animação não tem alteração. O que é isso? Sabe quando a gente começa para dar uma corrida? A gente vai correr, por exemplo. Estou parado, estou de pé, vou começar a correr. Não tem um tempo no início que é o tempo que eu demoro para pegar o embalo? Então o que acontece? É um tempo diferente. Eu posso dizer que eu vou correr da direita para a esquerda, mas eu sei que no começo eu vou demorar um pouquinho mais para pegar o embalo. O que é isso? Isso é o timing, é o tempo que a minha animação demora. Então às vezes eu tenho esses 2 keyframes, só que a animação pode demorar um pouco mais no início, ou demorar um pouco mais no final, ou pode ser mais rápida no início ou mais rápida no final, e a gente tem opções para trabalhar com isso. A forma mais fácil da gente deixar isso aqui de uma maneira suave é deixar o início e o final um pouco mais devagar. Imagina que a pessoa vai começar a correr, ela começa, né, vai acelerando, no meio do caminho ela está acelerada, já está no tempo total, quando ela vai começar a parar, ela vai parando aos pouquinhos e para tudo. Então a gente vai fazer isso com esses keyframes. É como se esse texto fosse correr, né, da esquerda para a direita, só que no início ele vai demorar um pouquinho, depois ele pega o embalo e ele vai parando aos pouquinhos. Vamos fazer isso? Eu vou selecionar os 2 keyframes, clica aqui, ó, na área cinza, clica, segura e arrasta, faz esse retângulo, deixa dentro dele os 2 polígonos que correspondem aos keyframes. Eu vou vir aqui em cima no painel Animation. Em Animation eu vou vir Keyframe Assistant, e aí eu tenho a opção Easy Ease, que é a mesma coisa que eu apertar F9 no meu teclado. Quando eu faço isso, vamos assistir, ó, olha a diferença, ó. É pouca, mas tem uma diferença de como o texto surge na tela. Ele surge, né? Ele começa um pouco mais suave, depois ele pega o embalo e no final ele vai ficando devagar. Outra maneira, tá? A partir desse momento eu queria dizer que é uma coisa um pouco mais avançada. Então se você tiver dificuldade, né, em trabalhar com isso, não tem problema, não é uma coisa que você precisa aprender agora. Mas eu já vou mostrar como é que você pode trabalhar mais ainda controlando essa velocidade dos keyframes. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou clicar em cima do nome da propriedade que eu tenho keyframes, no caso posição. E tá vendo aqui em cima na timeline que eu tenho esse último botão? É o botão de Graph Editor. Ele é um editor de gráfico, né, de velocidade. Por ele eu digo se as coisas vão ser muito mais rápidas no início ou muito mais devagar e como que vai ser no início e no final dos keyframes. Tá vendo que eu tenho essa barriga? Essa barriga aqui corresponde à velocidade que eu tenho. Então, por exemplo, ó, aqui no tempo 0, tá? A minha animação ela tem 0 velocidade. Conforme vai indo para a direita, tá vendo que esse gráfico está subindo? Então quando eu chego aqui, ó, em 10 frames, eu sei que ele chegou na velocidade máxima. Ele está a 1500 pixels por segundo. É como se a gente falasse, sei lá, a 200 metros por segundo, a 150 km por hora. Enfim, são medidas, tá? Como a gente está trabalhando com vídeo, é 1500 pixels por segundo. E depois, conforme vai chegando, ó, do 10 até o 20, a velocidade vai caindo de novo e fica em 0. Então, o que eu sei que está acontecendo por esse gráfico? Eu sei que a velocidade está em 0, depois ela aumenta, chega em 10, chega o pico máximo da velocidade, depois ele vai parando, vai ficando calminho de novo, tá? Então, calminho assim, vai ficando mais devagar, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar e fazer a velocidade ser mais rápida no início, tá? E mais devagar no final. Antes de mais nada, se o seu gráfico não estiver parecendo igual ao meu, clica aqui, ó, nesse segundo botãozinho aqui embaixo, não está cabendo na sua tela, me perdoe, coloque a opção
Edit Speed Graph, que é um gráfico para você editar a velocidade. É ele que tem que estar marcado. Muito bem, o que eu vou fazer? Vou clicar nesse quadradinho do lado direito, só um clique, tá? Clique e solta. Agora clique e segura nessa bolinha aqui, ó. Segura e arrasta e puxa para a esquerda. O que eu estou fazendo para ele aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que no início, ó, ele vai demorar um pouquinho, depois ele pega o embalo logo aqui nos 5 frames e ele vai parando devagar, bem devagarzinho. Vamos assistir para a gente ter uma ideia, ó. Olha só que legal. Esse é o tipo de animação que geralmente eu gosto de fazer, ó. Tá vendo? Olha só que legal. Ele vem com tudo e depois ele para de boa. Tá vendo? É bem legalzinho, o tipo de animação legal que dá pra gente utilizar. Igual eu falei, se você não entender essa parada de gráfico ainda, não tem problema, a gente vai utilizar isso aí um pouquinho mais pra frente. É legal você conhecer um pouco disso para você incrementar suas animações, mas se você não sabe mexer com isso ainda, não se desespere, aos poucos a gente vai pegando mais essa ideia.